Vamos aplaudir Jesus de Nazaré. Daqui a pouquinho a gente fala da outra parte. Vamos para Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Eu lembro de como as professoras pegavam no meu pé quando eu estava na escola, né? Um dia sentado com o pé na cadeira da frente, a professora falou: olha lá, parece um empresário bem sucedido. E eu sentado ria que me matava, porque eu sempre fui amigo das professoras, porque eu fazia bagunça, mas eu incluía elas na bagunça, então aí ficava legal, né? E ia passando de ano naquela festa tremenda, né? Agora o problema foi quando eu cheguei na faculdade, né? Porque eu não sabia quando usar S, C cedilha, 2 S's, porque eu não aprendi quando tinha que aprender, né? A gente aprende o básico. Matemática, então, Deus me livre, não me pergunte nada. Eu sei fazer conta simples, faço até de cabeça, mas equação de segundo grau, raiz quadrada, alguém sabe essas coisas aí? Sabe? Sabe não? Ninguém sabe. Então estou na média, gente. Estou aqui depreciando a minha formação, mas pelo jeito vocês estudaram na mesma escola que eu, né? Quer dizer, eu imaginava que aquela professora estava preocupada com a qualidade da sua aula, ou pelo fato de que ela gostaria de ter a minha atenção naquela aula, e eu ficava só com risadinha, com gracinha e tudo mais. Mas na verdade eu percebi que tudo aquilo que eu fiz não foi para ela, tenha sido bom ou tenha sido ruim. Tudo que eu fiz, na verdade, foi para mim mesmo, né? Porque os exercícios que eu deixei de fazer, as lições que eu não fiz, as aulas que eu fiquei do lado de fora da sala, elas me fizeram falta lá na frente. É aquela pessoa que não toma o remédio e acha que o médico é que vai ser prejudicado. É aquela pessoa que a mãe insiste para ele comer, né? Às vezes você tem uma criatura dessa em casa, você fala: olha, coma, filho, você tem que comer brócolis, você tem que comer salada. Aí você canta para ele, faz aviãozinho para ele, não é isso? Né? Não tinha as canções antigas? Como eram as canções antigas da comida? Como é que é? Essa é dos anos 60, essa aí. Ele cantou uma que eu lembro dessa aí também. Come, come, come pra mamãe ficar contente. Tinha outras também, né? Qual que é? O Circo da Simone estava um dia desses aí, a Simone cantava: comer, comer, acho que isso aí é da Simone, da época dela, né? Comer, comer é o melhor para poder. Está cantando ela aí, irmã? Comer, 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 comer é o melhor. E tem mais, né? E o que a gente pensava, né? Que o interesse era da mãe. Não, porque se eu comer, minha mãe vai ficar feliz. Se eu comer, minha mãe vai ficar alegre e não sei o quê. Na verdade, aquele infeliz não imaginava que o benefício era todo dele. A mãe não ganhava nada com isso. Na verdade, a mãe só estava preocupada com quem? Com ele. Você percebe que a vida inteira a gente achou que os nossos problemas eram preocupação de outras pessoas? Você já percebeu que a vida inteira a gente achou que as nossas responsabilidades eram encargo de outras pessoas, né? E a gente vê e cresce com isso dentro de nós, de que, eu vou na igreja, senão o pastor vai ficar muito triste comigo. Irmão, pelo amor de Deus, eu vou tomar banho, que senão os meus amigos vão reclamar de mim. Não, você só vai ser um fedido a mais nesse mundo, só isso. Você não toma banho por ninguém, você toma por você mesmo, sim ou não? É o hálito. Por que você escova o dente? Porque senão as pessoas vão se afastar de mim. Não, você escova o dente para o seu bem-estar, para a sua própria higiene, para o dente não ficar estragado. É isso ou não? Você vê que na fé é do mesmo jeito. A gente vem à igreja achando que vir até aqui é para agradar a Deus. Você fala: não, se eu não for, Deus vai ficar triste. A gente ora achando que a nossa oração é para que o Espírito Santo se satisfaça conosco. Não é nada disso. A oração é para te manter vivo, não é por Deus, é para você. A vinda até a igreja é para manter a sua alma vibrante, é para alimentar as suas esperanças, é para colocar dentro de você a fé necessária para vencer o mundo e todos os problemas que aparecerem no seu caminho. Mas parece que não.
Eu venho porque senão a irmã Ercília vai perguntar de mim. A Ana Maria Braga, que esteve na Argentina, voltou essa semana. Foi bom lá, irmã? Trouxe o que para nós de lá, por favor? Trouxe nada, né, irmã? E eu aqui feliz da vida que ela tinha ido para a Argentina. Achei que ia vir como é que chama? Um alfajor, um doce de leite. Não veio, foi nada. Capaz de trazer um boleto para eu pagar. Então você vê, não é que a gente faz as coisas achando que se a gente fizer, o mérito é dos outros, e se a gente não fizer, o prejuízo também é dos outros. Nem o mérito, nem o prejuízo, tudo é seu. Você que será o vencedor ou o derrotado da história. Olha o que diz esse texto. E como conduzissem, como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo. E puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Jesus, ele foi condenado pela lei romana, não pela lei judaica. Se ele tivesse sido condenado pela lei judaica, que é o descumprimento da lei de Moisés, ele teria sido apedrejado. Mas como Jesus, ele cumpriu toda a lei de Moisés e ele foi injustamente acusado de descumprir a lei romana, então ele foi crucificado. Era assim que funcionava. E naquele dia, depois de ter carregado a cruz por um longo caminho, ele se cansa e ele já não consegue mais prosseguir. Aparece um tal de Simão Cirineu, pegam a cruz, colocam no ombro dele e disseram: carrega, ajuda e faz alguma coisa. Aquele rapaz pegou e levou a cruz. Jesus então continua a caminhada. E olha o que diz o próximo verso, olha só. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o quê? E o lamentavam. Você vê que as mulheres, quando viram Jesus naquela situação, cortado dos vergões do chicote, com seu ombro ferido por causa do peso da cruz, tinha levado pancada e tinha sofrido ali terrivelmente, o que elas faziam? Batiam no peito e lamentavam, clamavam, choravam. Olha o que Jesus diz no 28, vai lá. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por quem? Por vossos filhos. Você vê que Jesus, ele começa corrigindo uma distorção já no dia da crucificação. Ele já começa dizendo o seguinte: olha gente, não se preocupa comigo não. A preocupação de vocês não tem que ser com o meu corpo que está dilacerado ou com a morte na cruz pela qual eu vou sofrer. A parte de vocês não é essa. A parte de vocês é chorar pelos seus próprios pecados e pelos vossos filhos. O que ele estava dizendo? Tem gente chorando pelo que não deveria e deixando de chorar pelo que deveria. Tem pessoas preocupadas mais com os outros do que consigo mesmo. E quando a gente diz preocupado com os outros, não é a preocupação cristã, né? No sentido de amor ao próximo, ou no sentido de zelo pelo próximo. Não. Preocupada no sentido seguinte: olha, você vai? A pessoa diz: eu vou. Aí ela diz assim: então eu não vou não, porque eu não vou fazer nem falta. Irmão, se cada um aqui não fizer o seu papel, essa lacuna vai ficar na nossa vida. Você fala: pastor, aquelas mulheres choravam por Jesus. Ok, mas essa não era a obra que elas tinham que fazer. A obra que elas deveriam fazer, qual que é? A obra do arrependimento pelos seus próprios pecados e chorar para que os seus filhos fossem salvos. Muitas vezes nós caímos nesse erro. Nós achamos que a morte de Jesus, no caso, foi um peso para ele. Aí tem a procissão do Cristo morto. Alguém já viu por aí? Por aí tem, né? Pega lá aquela estátua do Cristo morto, cobre com lençol, o povo leva nas costas, aquela choradeira tremenda. Não é nada disso. O que a pessoa precisa é chorar pelos seus pecados, porque a morte de Jesus foi prevista, foi calculada e foi por nossa causa. Jesus não morreu pelos seus próprios pecados.
Você não precisa chorar por ele. Agora, se nós não nos arrependermos, e se os nossos filhos também não se arrependerem, aí sim nós deveríamos chorar, porque a perdição vai ser grande, porque a pena vai ser tremenda, e nós passamos a vida inteira mais preocupado com a cruz que Cristo levou, do que com a cruz que nós devemos levar. Quem está entendendo? A pessoa olha para Jesus e fala: olha, realmente ele foi maravilhoso, realmente a obra que ele fez foi tremenda, realmente. E Jesus está olhando para você e dizendo: e você, o que você está fazendo? Porque não adianta aplaudir o sucesso dos outros se você não tiver sucesso em si mesmo. A obra de Jesus ninguém poderia fazer, só ele, mais ninguém. Mas por outro lado, a nossa obra, a nossa responsabilidade também ninguém pode cumprir. É um erro que a gente comete o tempo todo. Por exemplo, a pessoa congrega numa igreja, como é o nosso caso, e a pessoa acha o seguinte: olha, o pastor foi lá no domingo? Não, o pastor estava lá domingo. Oh, que bom, então o culto foi feito, graças a Deus, está tudo no lugar. A questão é que o pastor tem ministério, tem ou não tem? E o ministério precisa ser o quê? Cumprido. Mas não é só o pastor que tem ministério. Quem também tem ministério? O auxiliar tem ministério. O que o pastor Valdir fez aqui nesses primeiros 25 minutos foi aquilo que Deus chamou ele para fazer, e ele é insubstituível. Deus chamou, tem que fazer. Antes dele iniciar o trabalho dele, quem chegaram? Os obreiros, para preparar o salão, a igreja, receber você na porta, cuidar dos carros, cuidar do estacionamento, fazer a parte das ofertas. E antes dos obreiros fazerem tudo isso, quem está cumprindo o seu ministério? Cada um dos que estão aqui. Resumindo, eu sem você não sou nada. Você sem mim é nada. Nós formamos a igreja de Jesus. Quem está entendendo? E se nós acharmos que a obra do outro substitui a nossa obra, nós somos fracassados na nossa missão. Enquanto Moisés subia no alto do monte para receber de Deus as inspirações, o Josué ficava no pé do monte aguardando o seu mestre, o seu pastor, o seu líder, para poder assisti-lo nas suas necessidades. A Bíblia fala do Eliseu, que tinha o seu servo Geazi. Qual era a função de Geazi? Pegar uma botija de água e derramar na mão de Eliseu. Alguém pode dizer: mas pastor, essa função, meu Deus, Josué, coitado, né? A função dele era esperar no pé do monte. Lá no monte, e muitas vezes dentro da tenda que Moisés estava, saía fumaça, tinha terremoto, tinha raio, acontecia de tudo lá dentro. E o Josué ficava do lado de fora esperando Moisés sair. Só que ele foi tão fiel no cumprimento do seu chamado, que ele acabou recebendo de Deus o cargo de sucessor de Moisés, e foi tão grande quanto o seu mestre. Resumindo, se nós não fizermos o nosso papel individualmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós acharmos que uma igreja gira em torno de um pastor, nós estamos perdidos. É eu achar que o missionário em São Paulo vai fazer o meu papel aqui em Bauru. Esquece. Não, ele tem a função dele, ele tem a missão dele, ele tem a responsabilidade dele, mas eu tenho a minha. E eu não posso abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Então não adianta, quando Jesus passar com a cruz nos ombros, eu chorar, lamentar, se eu não fizer o meu papel. Quando Jesus passa, na verdade ele estava dizendo o seguinte: olha, a minha parte eu estou fazendo, agora cabe a você fazer a sua. Qual é a minha parte, pastor? Ih, meu irmão, tem tanta coisa para ser feita. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é só para obreiro, pastor, auxiliar, reverendo? Não, é para todo cristão. A Bíblia fala do perdão, a Bíblia fala da oração, a Bíblia fala da consagração, a Bíblia fala do compromisso, a Bíblia fala das batalhas espirituais que nós deveríamos travar. Resumindo, aquela história de que eu anoto o nome e peço para alguém trazer o meu nome na igreja, isso não supre a presença da pessoa. Claro, pastor, é mundano, é endemoniado, é perturbado, é macumbeiro.
Dá na minha mão que eu vou levar e vou orar por você. Agora, crente dormindo em casa, esperando que alguém traga o nome dele, que leve o olhinho para casa, para ele, não funciona. Aí você me diz, mas pastor, a pessoa está em viagem de trabalho, a pessoa está enferma, está em recuperação, é outra história. Mas o crente que está assistindo o DNA do Ratinho nesta hora, deveria estar na casa de Deus, fazendo e cumprindo o seu papel. Quem concorda comigo, diga eu concordo. Mas muitas vezes não é o que a gente vê. Nós vemos as mulheres chorando com Jesus passando. Jesus diz, mulher, chora por vocês, não por mim. Pastor, mas ele precisava tanto da piedade das pessoas. Muito pelo contrário. Ele não precisava da piedade das pessoas, até porque o seu destino já estava traçado. O que ele precisava era da fidelidade das pessoas, em cumprirem o seu chamado, em cumprirem a obra que ele determinou para cada um. Sabe por quê? Nós, eu digo nós, de um modo geral, nós não temos senso de pertencimento. Como assim, pastor? Sabe aquela pessoa que nós passamos muito por isso, né? As apresentações, inclusive, tem que voltar aqui, viu, Lívia? Quando nós vamos apresentar peça de teatro em algum lugar, então você faz aquele trabalho bonito, que nem nós fizemos aqui, acho que foi na Páscoa, né? Foi uma peça pequena, mas foi muito bonito, foi muito profundo. E geralmente, por exemplo, um musical de Natal, um musical especial, você apaga toda a luz da igreja e você põe uma iluminação especial, máquina de fumaça, fica bonito, fica muito legal. E você geralmente deixa uma pessoa para cuidar da função mais fácil e talvez a mais importante de todas. Qual, pastor? Apagar a luz. Falou tudo, irmã. E às vezes o camarada, ele não tem noção da importância da função dele. E você fala para ele, ô abençoado, encosta aqui. A sua função, quando fizer o primeiro tum, é apagar a luz. E ele diz, tá bom. Tá bom. Só que começa o tum e ele esquece que ele está lá para isso. Aí alguém tem que pegar o microfone e dizer o quê? Apaga a luz. Aí tem que voltar para o amadorismo, né? Estava indo tudo tão bem, parecia até um teatro profissional. Até que aquele energúmeno não apagou a luz e alguém tem que dizer, apaga a luz. Aquilo que era profissional maravilhoso já perdeu o encanto, já começou mal. Não é isso? Às vezes a nossa função no Evangelho, ela é tão importante, mas tão simples, que a gente não considera o compromisso que a gente tem. Você fala, pastor, qual que é a minha função? Sua função é sentar aqui, estar aqui na quarta-feira, só. Mas não tem que pagar nada. Não tem que fazer a leitura do Salmo 119, que é o maior da Bíblia, não tem. Não tem que vir em jejum de 24 horas, sem comer e sem beber. Não. Qual que é a minha função? A sua função é sentar aqui. Cadê essa pessoa? Você vê que era algo simples para ser feito. É algo que você diz, qualquer um consegue fazer. Mas qualquer um que entenda a sua responsabilidade. Qualquer um que saiba que por menor que seja a função, esta pessoa está sendo aguardada pelo Espírito Santo nesse lugar. E muitas vezes a gente não calcula desse modo. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente recebeu, por ser simples, não é importante. Amigo, você já pensou que nesta noite, talvez você seja o único da sua família a estar em oração na casa de Deus? Às vezes não calculamos isso. Você já pensou que você hoje está representando a sua casa numa oração de concordância? Tem pessoa que não calculou isso ainda. Ela está chorando pela morte de Jesus. Ai, meu Deus, Jesus morreu. Jesus está olhando para ela dizendo, e você? Até quando vai ficar chorando aí? E a atitude? E a postura? Mas é como eu disse. Se você der algo grande para a pessoa vai e executa. Você dá algo simples para o outro, ele não faz. Lembra dos talentos da Bíblia? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5, multiplicou, fez 10. O que recebeu 2, multiplicou, fez 4. E o que recebeu 1,
Ele enterrou. E se você notar, o Senhor se irou com ele, porque disse: olha, você tinha que ter posto pelo menos o meu dinheiro no banco e deixado render. Se você não sabia fazer, colocasse na mão de quem soubesse. O Senhor não admite, irmãos, erro da nossa parte. Claro, pecado, tropeço, todo mundo tem na vida. Agora, aquele erro que está enraizado na gente, o descompromisso, a falta de compromisso, descompromisso, existe, né? Descompromisso, o senso de que se eu não fizer, outro vai fazer. Eu estou vendo aquilo ali despencar, outro vai arrumar. Não, Senhor, eis-me aqui. O que é para ser feito, Deus? Aonde eu sou útil? Aonde eu sou importante? Em que aspecto eu posso ser usado por Ti? Mas como eu disse, quanto menor o desafio, parece que menor é a responsabilidade da pessoa. Eu lembro de uma senhora, morava no bairro que a gente morava. E naquele bairro eram casinhas do CDHU, da prefeitura, CDHU do estado no caso, né? E a prestação, irmãos, eu lembro até hoje, era R$17. As casinhas foram financiadas há 30 anos, quer dizer, R$17 quando chegou no final das parcelas. E nós tivemos uma vizinha que teve a pachorra de ser despejada. Você fala: pastor, como assim? Ela não podia pagar? Podia. Mas ela achou que por ser R$17, ela podia deixar de pagar. E ela juntou 10, 20, 30, 40 parcelas, até que foi para uma ação de execução. E quando ela foi notificada para desocupar a casa, ela tentou fazer um acordo. Não, mas eu pago à vista, eu pago. Não, agora não dá mais. Agora a casa vai ser retomada e vai entrar para o sorteio da companhia habitacional do estado. E aquela mulher com aqueles móveis todos na rua, chorando, aquela angústia. Mas por quê? Deixou de pagar uma prestação de R$17. Quantas vezes a nossa prestação é R$17? Quantas vezes a nossa prestação são 7 pedidos dentro daquele cestinho, e tem gente que consegue quebrar? Quantas vezes a nossa prestação é o jejum das 8 horas da manhã, que nós dissemos ao Senhor que faríamos com dedicação e com amor, mas isso deixamos passar. Por quê? Porque nos falta o pertencimento. Olha o que diz aqui, gente, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 32. Uma coisa é pacífico no nosso meio, né? Jesus não morreu pelos seus próprios pecados, ele não tinha pecado. Ele morreu pelos pecados de quem? Da humanidade. Ele morreu pelos pecados dos seres humanos, por todo aquele que o recebeu, certo? Então as pessoas que conviviam com ele naquela época deveriam ser os primeiros a ter essa consciência, dizer: Jesus, tudo que o Senhor está passando aí não é por causa tua, é por nossa causa, porque o Senhor, na sua origem, na sua glória, deveria estar no céu sendo adorado, sendo servido pelos anjos. O Senhor se esvaziou, desceu a esta terra e hoje passa por tudo que passa por minha causa. Como essas pessoas deveriam servir Jesus, especialmente naquela época? Deveriam servir a Ele. O senhor só aceita uma massagem nos pés? O senhor já bebeu água fria hoje? O senhor quer comer alguma coisa diferenciada? Afinal de contas, como eu falei no começo, o interesse não é do professor, o interesse é do aluno. Jesus é o professor e nós somos o quê, gente? Nós somos os alunos. Mas quantas vezes Ele tem que fazer com a gente igual os anjos fizeram com Ló, quando Sodoma ia ser destruída? Lembra? Os anjos avisaram, disseram: Ló, pega a sua família e saia, porque esta terra vai ser destruída com fogo e enxofre. Diz a Bíblia que ele demorava para sair. O anjo perdeu a paciência com ele. Sabe o que o anjo falou? É por você que você deve sair, não é por nós. Quer dizer, ele achando que os anjos tinham algum interesse na saída deles, que o anjo ganharia alguma coisa com a saída dele. De maneira nenhuma. O anjo do Senhor só veio cumprir uma missão. O anjo pega ele pela mão e diz: é por você, rapaz, e tira ele de dentro da cidade. Tem gente, meu irmão, que se não for empurrada por Jesus, não sai do lugar, como se o interesse da salvação da vida dela fosse do Senhor.
como se o interesse para que ela morasse no céu. É claro que o amor de Deus é que justifica tudo isso, e a graça de Deus é que nos mantém de pé. Mas na verdade a nossa consciência também deveria ajudar um pouco mais, né? Olha o que diz o texto. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Lembrando que Jesus tinha um ministério, os apóstolos tinham outro, e tinham mesmo. Se você notar, Jesus, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória e divindade, ele nunca saiu das fronteiras de Israel. Ele sempre pregou para o povo judeu, não para os estrangeiros. Tanto é que aquela mulher cirofenícia, grega, né? A atual Grécia, que era a Fenícia daquele tempo, ela era uma estrangeira. O que Jesus falou para ela? Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por quê? Porque Jesus não veio pregar para estrangeiros. Jesus veio pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como pelo seu sangue o véu do templo se rasgou e a salvação passou a ser para todos os homens, ele precisava de gente para divulgar as boas novas. Quem eram essas pessoas? Os apóstolos. Ele não foi à Itália, ele não foi à Grécia, ele não foi à Etiópia, ele não foi nos países nórdicos, ele não foi. Jesus nunca saiu da terra de Israel. Mas ele levantou os discípulos para quê? Para que eles fossem. E eles foram. Paulo, por exemplo, viajou praticamente toda a Europa. Se você pegar Filipe, foi para a África fazer um trabalho lindo lá. Se você pegar Pedro, por exemplo, morreu em Roma junto com o apóstolo Paulo. Foram eles responsáveis por divulgar o evangelho. Mas sabe quando eles fizeram isso? Depois que Jesus morreu, depois que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, e depois que eles se conscientizaram que não bastava chorar pela morte de Jesus, mas que eles tinham que fazer e cumprir o seu chamado. Gente, se todos tiverem essa consciência, meu irmão, a igreja vai ser um sucesso. Pastor Valdir contou de manhã aquela irmã das visitas. Foi o senhor que fez aquele propósito? O pastor contou que uma irmãzinha queria ajudar, mas não sabia como seria útil. E o pastor teve uma inspiração e falou para ela: irmã, a partir de hoje a senhora vai ser a pastora dos enfermos. Aonde tiver alguém doente, a senhora vai levar uma bênção para essa pessoa. Se tiver um membro no hospital, a senhora vai. Se tiver um membro numa casa passando por necessidade de saúde, a senhora vai. A partir de hoje a senhora vai ser a pastora dos enfermos. E diz que essa mulher falou: eu recebo esse chamado. E a mulher se tornou uma bênção. Irmão, imagina se nós tivéssemos aqui o irmão que cuida dos enfermos, o irmão que cuida dos desempregados, o irmão que cuida dos velhinhos, o irmão que cuida dos casais, o irmão que cuida dos novos convertidos, o irmão que cuida do batismo. Digo irmão, irmã, pode ser quem for. Que mais? A pessoa da limpeza, a pessoa da manutenção, a pessoa do evangelismo, a pessoa que cuida das campanhas. Pastor, qual é a campanha? Olha, vamos fazer a campanha do baú. Fica tranquilo, pastor, semana que vem o baú está montado aqui no altar. A pessoa que cuida do jardim, a pessoa que cuida da fachada, a pessoa que cuida... Irmão, imagina o que a igreja se transformaria numa potência. Mas hoje quem cuida de quê? Todo mundo cuida de tudo e ao mesmo tempo, concluo, os senhores, ninguém cuida de nada. E todos esperando pelo pastor. O que será que o pastor vai fazer? O que será que o pastor vai fazer? E o pastor esperando por Jesus. O que será que Jesus vai fazer? E Jesus olhando para nós e dizendo: chora por vocês. Cuida da igreja de vocês, cuida do povo de vocês, cuida das pessoas que eu estou dando na mão de vocês. E, irmãos, fui lá no hospital, fiz a visita para um senhor. Ele desenvolveu um câncer no intestino, se não me engano, e fez a remoção do tumor. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, mas na hora de retirar lá o equipamento, parece que houve um rompimento e ele teve o início de uma infecção. O irmão mandou para mim e falou: pastor, o senhor tem como ir lá fazer a visita? Fui lá no hospital estadual. Entrei lá na UTI
Aí entrei com a minha credencial, a mulher falou, olha, lá na UTI, visita pastoral só com autorização da família. E eu conheço ele, eu já atendi esse irmão. Aí eu falei, poxa moça, mas eu vim lá do centro até aqui, não tem como a gente pedir autorização. Falou, olha, tem uma saída. O senhor é o que dele? O senhor é pastor? Falei, eu sou pastor dele. O senhor é amigo dele? Falei, também. Falou, pronto, amigo pode. Falei, então deixa eu guardar minha carteirinha. Aí, tá bom, o que o senhor é dele? Ela perguntou bem alto, o que o senhor é dele? Falei, eu sou amigo, porque tinha testemunhas. E sou mesmo, qualquer um de vocês que eu for visitar, Deus me livre, Deus livre você também, mas numa necessidade, além de ser o pastor, eu sou o quê? Sou seu amigo. Então subi. Quando eu entrei na UTI, já tinha lá uma enfermeira, lá uma megera, já olhou para mim e falou, o senhor é o que dele? Falei, eu sou amigo. E entrei, o irmão estava sedado, ele não me viu. Estava com a sonda de alimento, acho que estava, eu não sei nem se ele estava entubado, eu acho que não. Não me recordo. E eu cheguei bem pertinho dele, falei, irmão, eu vim trazer uma bênção para o senhor e logo o senhor vai estar na sua casa em nome de Jesus. O senhor está abençoado. Mas o irmão desacordado, aquela cena triste, e eu fui embora. Quando eu fui hoje, recebi a notícia, pastor, ele já está no quarto, se recuperou, olha que glória, olha que bênção. Agora eu fico pensando quantas pessoas da nossa igreja não passam por isso e não recebem uma visita. E por que não recebe uma visita? Porque nós temos 1, 2 ou 3 para cuidar de um grupo de 400. E sem contar que nós falamos de 400 diretamente. Essas pessoas têm pais, têm filhos, têm netos, têm esposa, têm esposo. Irmãos, tem gente que nesse momento está internada e a gente não sabe que está. Por que a gente não sabe? Porque não tem ninguém como referência. Para você ter uma ideia, eu anunciei o batismo. E a irmã perguntou, pastor, eu quero batizar, mas dou o nome para quem? Eu não sabia para quem que tinha que dar o nome. Aí me disseram, eu falei, mas para quem está pegando o nome do batismo? Ah, é o pastor Valdir. Aí o senhor tinha sido arrebatado. Estava lá em Quixeramobim. Onde é que o senhor estava? Lá em Pederneiras. Eu falei, irmã, faz o seguinte, quando a senhora encontrar o pastor Valdir, a senhora dá o nome, ele tem o caderno. Mas, pergunto aos senhores, que impediria de você ser o responsável pelos nomes dos batizados? Que impediria, esqueci teu nome, o Gilson ser o responsável e andar com uma cadernetinha? Irmãos, está ali o irmão Gilson, vai ser o responsável pelo nome dos batizandos. Que impediria o Gildo e a irmã Adriana, ou o casal aqui que eu falei esses dias? Sabe o que está faltando para nós? O senso do pertencimento. Fala, pastor, em que eu sou útil aqui nesta casa? Aonde eu posso ajudar? Gente tão inteligente, gente vencedora, gente vitoriosa. E falo com toda a sinceridade do meu coração. Mas que muitas vezes, falei nomes que são os meus amigos. E os demais também são, mas não dá para falar para todo mundo. Então vale para todo mundo, pronto. Para ninguém ficar com ciúme. Não é? O irmão Carrapicho está lá no fundo. O irmão Carrapicho podia cuidar da cantina para a gente. Ele que faz um joelho de porco tremendo lá. Vira e mexe, ele traz um joelho de porco, uma galinha, um negócio para nós aí. Eu mando brasa. Não é verdade? A senhora tão elegante, essa serva de Deus, que o seu marido diz que só gosta de mim, ainda bem, irmã, graças a Deus por isso. Mas nós estamos desse jeito aqui, ó. Então foram ao lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ok, discípulo, o que significa a palavra discípulo, gente? É imitador. Jesus disse, eu vou ali orar. O que eles tinham que ter feito? Quer dizer, nós estamos aqui. Quer dizer, Jesus de milhões escolhe 12. Dos 12, escolhe 3. E os 3 não se tocaram que Jesus havia levado eles lá para orar. Eles acharam que eles não tinham importância. Ah, se o mestre vai orar, quem somos nós? Amigo, a oração do mestre é a oração do mestre, que não substitui a oração do Pedro, nem do Tiago, nem do João.
O jejum do pastor não substitui o jejum de quem quer que seja. Amém, gente? Só que eles não tinham esse senso. Não, pode ir lá, Jesus, a gente fica aqui. Olha o que diz o próximo verso, vamos lá. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e de angústia, é claro, carregando os pecados da humanidade todo nas costas, e se aproximando a data da sua crucificação, a parte humana de Jesus sentiu um abalo muito grande, mas é lógico, mas ele diz, vai lá no verso 34, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. Você imagina Jesus confessando isso para alguém? Dizendo, olha, minha alma está com uma tristeza de morte. Eu estou me sentindo muito mal, eu estou me sentindo incomodado, eu estou me sentindo angustiado, eu estou aflito. O que você espera de alguém quando você fala isso? Que a pessoa diga o quê? Olha, eu vou orar por você. Conta comigo. Dá a mão aqui. Estou contigo. Olha o que diz o texto, 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Ele estava como homem pensando em desistir da missão, de tão grande a aflição que ele sentia. Olha o verso 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. Jesus em agonia, Jesus se sentindo angustiado, aflito até a morte. E Pedro não pôde vigiar nem uma hora. O que ele estava fazendo? Estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque a obra na cabeça dele era de Jesus. A missão é dele, a batalha é dele, a luta é dele, o desafio é dele, ele cuida de tudo, nós estamos aqui só para acompanhar. Não, nós não somos plateia não, meu irmão, nós somos parte do espetáculo. Por isso que quando aquelas mulheres começaram a fazer aquele escândalo, Jesus falou, não, vamos parar, chora por vocês. Ou melhor, aquela cena de Jesus deveria trazer sobre elas, não o choro pelo Senhor, mas o choro pelos próprios pecados. É o que Jesus queria que tivesse despertado no coração delas. Dizer, meu Deus, se com ele está acontecendo isso, imagina conosco que temos pecado, que estamos afastados de Deus. Por isso que Jesus corrigiu, falou, vocês estão chorando pela pessoa errada. Por quê? Porque elas deveriam já se enxergar naquele sacrifício. Dizer, olha, ele está morrendo, não é por ele, é por mim. É no meu lugar. Elas tinham que se enxergar embaixo daquela cruz. Esses homens, eles é quem deveria estar chorando, não o Senhor. E se Jesus assim estava, é claro que eles deveriam estar juntos. Mas eles dormiram. Diz o texto, continue no 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Você vê que Jesus, sendo 100% Deus, o seu espírito era o Espírito Santo, mas ele era 100% homem também. Então ele tinha as mesmas dificuldades que qualquer um de nós. Tanto é que quando ele vai ao túmulo de Lázaro, ele chora. Não Deus, Deus não chora. Quem chorou foi o homem, Jesus, quando viu seu amigo naquela situação. Você não vai ver Deus chorando na Bíblia, mas Cristo chorou, porque ele se esvaziou da sua glória e se manifestou como homem. Agora aqui, ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele falava do espírito e da carne de quem? Da dele e da nossa. Só que muitas vezes nós não damos atenção. Não, meu espírito está pronto. O que é isso? Eu posso passar um mês sem ir na igreja, que eu continuo sendo o mesmo crente de sempre. Impossível, irmão. Impossível. Você sai de manhã, você sai penteado, ajeitado, engomado. Como é que você volta no final do dia? Isso, 8 horas de trabalho. Não é verdade?
Imagina alguém 15 dias sem ouvir a palavra, sem comunhão com a igreja, sem ser orientado, dirigido pelo Espírito Santo. Não sobra nada, daqui a pouco está que nem pomba de rodoviária. Já viram pomba de rodoviária? Tudo suja de óleo diesel. Pomba de rodoviária tem pulga. Pomba de rodoviária mal voa, não tem energia, doente. Assim é o crente fora da presença de Deus, longe da casa do Pai. Jesus disse, olha, o Espírito está pronto, dentro de você há coisa boa, mas a sua carne é terrível e ela é fraca. A nossa carne é fraca. Por que nós não temos essas pessoas fazendo essas obras que eu acabei de listar aqui? Porque o Espírito delas quer, mas a carne não deixa. Não, você vai assumir isso aí de jeito nenhum, você vai ter compromisso, não, depois vai querer que você fique depois do culto, aí você vai ter que ir lá participar de reunião, vai ficar responsável pelo caderninho, você vai ter que não sei o quê. O Espírito quer, mas a carne não quer. A carne quer uma poltrona bem gostosa, não é verdade? É ou não é? A carne quer um colchão de molas, sim ou não? A carne quer um travesseiro de pluma de ganso, diga aleluia. O Espírito quer fazer a vontade de Deus. Aqui ele diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. No 39, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E o 40? Voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. No 41, e veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Para quê? Irmão, eu lembro quando a Lívia estava grávida. E a Lívia do meu lado, uma barriga enorme, aquela luta tremenda. E a Lívia gemendo de dor. E eu do lado, o quê? Dormindo. Preocupado, angustiado, mas o sono era demais. Sabe quem não dorme? Quem sente a dor. Quem não sente a dor, dorme ainda com o gemido de quem está do lado. É verdade ou não? Tem alguma mulher aqui que já deu à luz? Não é assim? Não é? Você está com aquela cólica, aquele negócio, o marido até está do teu lado, mas está dormindo. Você fala, acorda Zé, eu estou aqui com as... O meu cunhado, a mulher dele falou, fulano, a bolsa estourou. Ele falou, deixa que amanhã a gente compra outra. Dormindo, ele falou, a gente compra outra. Eu queria ver se a bolsa fosse a dele que tivesse estourado. Não é verdade? Sabe quem fica acordado? Quem está sentindo a dor. Quem não sente a dor não fica acordado. Aqui Jesus pela terceira vez volta e encontra eles dormindo de novo. Tem gente dormindo há anos, irmão. Falei com um amigo esses dias, falei, olha, você é uma pessoa tão carismática, uma pessoa tão agradável. Se você fizesse um trabalho com jovens aqui, seria um sucesso. Ô pastor, é aquele cara que não diz não para ninguém, né? Que nem o Jorge Tadeu. Quem lembra do Jorge Tadeu? Deputado estadual. Ele não está mais conosco, mas é nosso amigo. O Jorge Tadeu, aprendi uma coisa com ele, andei com ele uns 15 anos, assim, né, fazendo as campanhas, aqueles trabalhos todos, e eu percebi uma coisa no Jorge Tadeu, ele nunca dizia não para ninguém. Dizia, Jorge Tadeu, estou precisando de uma bengala. Ô Tânia, tinha a Tânia que andava com ele, ô Tânia, vê uma bengala, ele era meio árabe, né? Ô Tânia, vê uma bengala aqui para o meu amigo, tá bom? É só falar com ela. O outro vinha e dizia, Jorge Tadeu, estou precisando de uma gaiola com um periquito. Ô Tânia, arruma aqui uma gaiola para o meu amigo. Resumindo, a Tânia nunca arrumava nada para ninguém. Mas o Jorge Tadeu arrumou um jeito de não falar não. Ele nunca dizia não. Mas também não fazia nada. Também não fazia. Às vezes acontecia de fazer alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas dificilmente. Só que eu percebi uma coisa, ele nunca dizia não. Sempre era assim. Ô Jorge Tadeu, eu precisava de uma perna mecânica. Ô Tânia, tudo era Tânia. Uma marmita, Tânia. A Tânia, coitada, os cabelos, tudo descabelado, tudo sobrava para ela. Mas ela não tinha poder nenhum, quem tinha era ele o deputado. Mas ele mesmo não ajudava em nada. Meu amigo, até hoje. Esse amigo, eu falei para ele, se você fizesse um trabalho com jovens, você seria um arrebento, irmão. Você é carismático, você é simpático, você podia juntar essa juventude toda. Ô pastor, só faltou ele falar que não, Jorge Tadeu. Fala com a Tânia, Tânia. Ô pastor, vamos ver, vamos orar, vamos orar.
Irmão, sabe quando a gente vai despertar? Quando acontecer isso aqui, ó. Agora basta, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos homens. Quando a gente estiver no dia do juízo final, e a gente receber a lista de quantos morreram nos hospitais sem receber uma visita nossa, porque não tinha ninguém para fazer. Quando a gente receber a lista de quantos jovens nós deixamos de salvar, porque não teve uma pessoa para encabeçar o ministério de jovens. Quando nós recebemos a lista de quantas pessoas, quantos casais se desfizeram, porque nós não tivemos um casal estruturado, não precisa ser pastor nem obreiro, não. Um casal estruturado para dizer, pastor, eu vou cuidar dessas pessoas. Não temos. Você fala, pastor, hoje é dia de lavar roupa suja? Não, hoje é dia de chorar por quem se deve chorar. Talvez nós estamos vendo Jesus passar e a gente faz aquele drama tremendo. Vira até do avesso, com a boca feia que só. Mas não choramos por quem deveríamos chorar. Não visitamos quem deveríamos visitar. Não amamos quem deveríamos amar. Não servimos quem deveríamos servir. E qual que é a nossa parte na igreja? Aqueles que estão no mais alto nível. 6:30 da tarde, tomam um banho, passam um desodorante Avanço e os perfumes Jequiti, pegam a Bíblia de zíper, põe embaixo debaixo do sovaco, do braço, desculpe pelo sovaco. O nome é feio, mas todo mundo tem, não diga que não. Coloca debaixo do braço, vem, assiste um culto maravilhoso, graças a Deus, e saímos daqui com o dever, com a sensação de dever cumprido. Os apóstolos imaginavam que esse dia seria do mesmo jeito. Não, nós vamos lá com ele. O que vocês vão fazer? Eu não sei, eu sei que ele vai orar. Por 3 vezes Jesus pegou eles dormindo. Na terceira falou, gente, não precisa mais, agora já vou ser entregue mesmo. Agora não precisa mais orar por mim. É a pessoa que no dia do juiz vai falar, no dia do juiz vai dizer, eu quero ser obreiro. Jesus vai dizer, agora não precisa mais. O que tinha que ter sido feito já foi. Eu quero ser dizimista, ajudar. Agora não dá. Eu quero ser pastor. Agora não tem mais obra a ser feita. Acabou, o prazo acabou. E olha, irmãos, esse prazo está cada vez mais curto. Louvado seja Deus. Eu peguei a boa fase da igreja. Quando eu comecei a pregar, no ano 2000, a igreja vivia um avivamento tremendo. As pessoas tinham sede da palavra, as pessoas tinham desejo de ouvir. Uma mensagem como essa era uma barulheira dentro da igreja, irmão. Pipoca atraía pessoas, qualquer coisa atraía pessoas, até jejum atraía as pessoas. O jejum atraía as pessoas, hoje a comida não atrai. Pra você entender como é que está. Eu tenho pena de quem está começando agora. Eu tenho pena de quem está começando agora. A irmã Gislene está ali, sabe o que eu estou falando. Cheguei a fazer culto num circo. Há umas 1.500 pessoas. O circo não era lá essas coisas, não. O circo todo furado. Tem até uma foto lá no Instagram. Que as pessoas todas em pé, assim, olhando, esperando. Negócio maravilhoso, tremendo. Hoje Jesus passa, as pessoas choram, até se emocionam, mas ninguém diz, Senhor, o Senhor está fazendo a sua parte? Eu vou fazer a minha agora. Eu vou ser uma bênção nas suas mãos. Que haja um despertamento na igreja. E te digo, talvez você diga, pastor, então eu estou mal. Hoje eu vou sair daqui arrasado. Posso dizer a você? Você está melhor do que 90% do povo, porque pelo menos você está aqui hoje. Pelo menos você veio. Muitos já nem estão vindo mais. Você fala, mas pastor, é a igreja da graça, é toda a igreja, irmão. Nós estamos vivendo os tempos trabalhosos que Timóteo recebeu naquela carta. Que você seja uma pedra preciosa na mão de Deus nesses tempos. Amém? Vamos aplaudir a Deus com amor. Oh Jesus, a nossa vida pertence ao Senhor. Diga obrigado, meu Deus.